de uma condenação do presidente Bolsonaro, que nós já sabemos, decidida bem antes, lá atrás, antes de qualquer investigação. Isso porque não basta o derrotamos o bolsonarismo das eleições de 2022. O objetivo é tirar o Bolsonaro da política, não apenas torná-lo inelegível, mas prendê-lo e também vários aliados. Mesmo que necessário descumprir a lei, atropelar o ordenamento, proceder a essas arbitrariedades, ir contra as garantias e os direitos do cidadão. Essa é a realidade que nós vivemos no Brasil, uma realidade de autoritarismo. Qualquer análise séria, de bom senso, isenta, constata que a denúncia da PGR não respeita os fundamentos do processo penal. É uma denúncia genérica, sem materialidade, inepta, imprestável, infelizmente. Cheia de especulações, força versões, cria narrativas, uma peça que não é nada técnica, cheia de discurso político. Há ainda seletividade e parcialidade de trazer para o julgamento só o que poderia soar como incriminador. Deixa de lado o que explica, o que isenta, omite fatos, falas que podem inocentar Bolsonaro e todos os demais. São tantos vícios que não dá para trazer aqui num vídeo só. Essa denúncia consiste em forçar, inventar elos e crimes em 3 contextos principais: contestação das urnas, plano de golpe e 8 de janeiro, além de um elemento de prova principal, que é a delação do Mauro Cid. Bem, vamos começar pela análise dessa delação do Mauro Cid. Está mais do que evidente a nulidade total dessa delação, claramente obtida por meios ilegais. Primeiro, juiz não pode participar do ato de delação. Está expresso no texto legal. Muito menos o juiz que é a suposta vítima. Juiz que é a suposta vítima ilegalmente participando de uma audiência. Fora isso, ainda claramente um atentado contra a voluntariedade do colaborador. Daí as diversas declarações diferentes que se contradizem, relatos distintos do início ao fim da delação. Uma delação que é extraída com o investigado preso, que extrapolou o tempo de preso sem denúncia, que o próprio STF já rotulou como tortura. Houve ainda, quem não lembra, aquele áudio do próprio Mauro Cid relatando um direcionamento, um induzimento na delação, reclamando que só podia falar o que eles queriam ouvir. E ainda quando foram revelados os vídeos, as gravações da audiência de delação, ficou mais do que evidente pressão e a coação naqueles atos. Alertar sobre os efeitos e as consequências de um acordo de delação é bem diferente do que suscitar prisão do investigado e ainda as medidas contra o pai, a esposa e a filha do investigado. O julgamento no STF vai aceitar essa clara ilegalidade desse procedimento? É claro que essa delação não serve à instrução do processo. E ainda assim, nem com ela conseguiram imputar os crimes. Vamos agora ao primeiro dos 3 contextos da denúncia: criticar a urna eletrônica. A manifestação, a crítica, uma dúvida, querer aprimoramento, faz parte do âmbito democrático, faz parte da democracia. É liberdade de expressão, é liberdade de opinião, não é incitar crime. Isso está na Constituição, está na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º, inciso 14º, está no artigo 220, que veda a censura. Urna é um tema de discussão nacional e há muito tempo é discutido. Políticos de esquerda já fizeram várias críticas às urnas. José Dirceu, aquele Vadir Damoso, próprio Flávio Dino, agora ministro do Supremo. Bolsonaro já tem esse entendimento que tem que fazer auditoria, que tem que ter mais auditoria do voto eletrônico há muito tempo também. Não foi em 2021. Numa PEC de 2013, houve uma emenda dele, do Bolsonaro, aprovada na Câmara, para haver votação eletrônica com registro de voto depositado. Isso em 2013. Em 2015, foi aprovado no Congresso a impressão do voto na urna eletrônica. Na época, Dilma vetou, o Congresso derrubou, e aí veio o STF e declarou inconstitucional.
em razão do alto custo financeiro para implementar e ainda uma ameaça do sigilo do voto. Ou seja, uma questão de custo e sempre opinião de ministro, desprezando a vontade popular do representante eleito parlamentar. Ou seja, mas o tema estava em pauta. A denúncia da PGR agora fala em início de execução do golpe de Estado com fundamento na crítica ao equipamento eleitoral desde junho de 2021, o golpe. Só que nessa época estava exatamente correndo de novo na Câmara uma nova discussão sobre urna eletrônica também com voto impresso auditado. É crime discutir, é crime debater algo que está inclusive em votação no Congresso Nacional. Era uma PEC da deputada Bia Kicis, foi relatado pelo deputado Felipe Barros, foi votado em agosto de 2021. Teve maioria de votos, 229 contra 218, mas não alcançou, infelizmente, os 308 necessários para aprovação por ser uma PEC. Mas esses 229 parlamentares que queriam o voto impresso auditável, naquela época de execução pela PGR, eles estão colaborando com o golpe também? Como é que pode querer criminalizar essa discussão de voto impresso auditável? Pela própria Constituição, um projeto de lei pode voltar à pauta a qualquer tempo. Uma PEC pode já no ano seguinte ser discutida de novo. Todo ano pode discutir. Artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Veja o flagrante absurdo. Querem criminalizar um debate de voto impresso, que constantemente está na casa mais legítima para debate, o Congresso Nacional. Isso porque a PGR tem que colocar um elo para um golpe que não existiu, que é apontado pela PGR como tendo começado início de execução em junho de 2021. Ou seja, para a PGR, Bolsonaro, em junho de 2021, estava antecipando, estava prevendo, estava sabendo que ia perder as eleições que aconteceriam mais de um ano depois, no final de 2022. Isso é um extremo absurdo, fantasia criminosa. Esse início de execução de golpe deles, contado por eles, sem execução, a partir de junho de 2021, está tão longínquo e sem fundamento que a própria legislação de imputação de crime da denúncia, naquela época era outra. A PGR não atentou para isso, ou não quis mostrar. A legislação constante imputada na denúncia só foi promulgada em setembro de 2021, entrando em vigor no final de novembro de 2021. Na legislação anterior, que estava regendo os atos, há tipos penais diferentes, específicos. Há uma modalidade de associação criminosa, mas que não houve. Há tipos específicos de incitar, de fazer propaganda, que não foram mais previstos na legislação posterior. A PGR não se preocupou em apresentar essa discussão, que entra no princípio da atividade, revogação de lei, de dispositivo, abolir ou até lei mais benéfica para o julgamento. O que se verifica é que a PGR correu para iniciar essa ação penal. Um descaso com a ordem jurídica e ainda uma questão de tamanha magnitude. Isso porque, é lógico, não importa para eles a condenação do Bolsonaro. A condenação do Bolsonaro já está pronta há muito tempo. Bem, vamos ao segundo ponto, sem crime, o plano de golpe. Planejar não é executar. Plano não é conduta criminosa. Não há ação. Se não saiu de um cogitar, não há ação crime. Como não houve execução nenhuma, não houve muito menos violência ou grave ameaça por parte do Bolsonaro ou quem estava do seu lado. Se não houve conduta, ação, qualquer plano anterior, qualquer conversa, cogitação, qualquer reunião, não é crime. Não faz parte de crime. São atos ou fatos preparatórios que não são puníveis. E aí nós chegamos ao terceiro ponto da denúncia. A vontade deles de criar um vínculo do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Só que eles não conseguiram, porque não há. Primeiro, o próprio delator assinalou que o dia 8 de janeiro
Foi uma surpresa para todos eles, para o presidente. Os militares já estavam de férias, todos já desligados. E de todo esse caminhar dessas investigações, ficou claro que não houve qualquer vínculo de chamamento ao 8 de janeiro, de coordenação, supervisão, financiamento, liderança, nada. Só que a denúncia ela precisa vincular ao 8 de janeiro. Porque os crimes que eles querem imputar de golpe de Estado exigem ação de violência ou grave ameaça. Mas não há elo nenhum. E mais, o próprio 8 de janeiro, de mais de 1.000 pessoas presas, 1.400 pessoas presas, não houve uma única arma sequer apreendida. Um golpe inexistente, realizado contra prédios, não contra pessoas, sem armas, sem reflexo das instituições. No 8 de janeiro, a população ali entrou nos gabinetes de todos os presidentes, do Executivo, do Legislativo, do STF, do Judiciário também. Por que não houve a mudança de regime se sentaram nas cadeiras desses presidentes? Ou o golpe mesmo? Por absoluta ineficácia do meio. É um crime impossível. Por que impossível? Porque exatamente não teve participação política e nem das forças armadas nem de segurança. Bolsonaro fez a transição de governo, conforme a lei, conforme o ministro da Defesa Múcio relatou. Nomeou o chefe das Forças Armadas, indicado pelo Lula, foi ao STF, declarou que aceitou o resultado das eleições, deixou o poder e deixou Brasília. Mais uma completa falta de lógica dessa denúncia. Para eles, Bolsonaro deixa a presidência, deixa o país para dar um golpe à distância e fora do poder. Então, esses foram os aspectos, primeiramente, gerais dessa denúncia. Está mais para um compromisso político do que a busca da justiça. Há muitas outras contradições, erros materiais, dissociação do ordenamento jurídico, que nós vamos analisar mais para frente. Vou fazer ainda um vídeo de como deve ser possível uma anistia, o porquê dela, seu alcance, seus efeitos. E ainda vou fazer uma análise das imputações que foram feitas à minha pessoa. Eu também estou entre os denunciados do golpe e vou demonstrar todos os flagrantes absurdos também. Um abraço a todos, fiquem com Deus.